Por onde começar a ler a Bíblia para entendê-la mais facilmente? Às vezes, nós podemos ficar confusos em ler a Bíblia, pois a Bíblia é um livro bem complicado de ler e entender. Você sabe por onde começar? Vou te mostrar dicas valiosas de como um novo convertido pode começar a ler a Bíblia para entendê-la melhor. Olá, tudo bem? Aqui é do canal Como Entender a Bíblia. É sempre muito motivante ter contato com pessoas que amam a Palavra de Deus e desejam de coração aprender mais dela com muita vontade. Vou te passar na sequência uma série de dicas bem interessantes. Essas dicas, tenho certeza, te ajudarão muito no seu crescimento do estudo da Palavra do Senhor. Como ler a Bíblia? 1. A Bíblia é um livro para ser estudado. A simples leitura, sem uma certa organização, não te dará um entendimento mais profundo sobre ela. Estamos falando de centenas de anos e centenas de histórias contadas, de uma cultura diferente da nossa, de leis dadas por Deus, profecias, etc. Ou seja, temos muitas coisas a aprender. Sabendo disso, a primeira dica é que o iniciante tenha pelo menos 2 objetos importantes ao ler a Bíblia, que é a própria Bíblia e também um dicionário simples. Isso porque, sabemos, cada pessoa tem uma compreensão de um certo número de palavras de nossa língua e, com certeza, na Bíblia ou mesmo em qualquer livro que lemos, existem palavras que não conhecemos e precisamos passar a conhecer. Nada melhor do que aprender palavras novas ao ler a Bíblia. Isso faz toda a diferença na compreensão de um texto bíblico. Veja esse exemplo. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Isaías capítulo 5, versículo 7. Provavelmente, numa primeira leitura, você não saberia ao certo o que está querendo dizer esse texto, pois existem 2 palavras pouco usadas atualmente, que são dileta e quebrantamento. Numa pesquisa rápida no dicionário, descobrimos que dileta significa querida e quebrantamento significa violação. Assim, fica bem mais fácil compreender agora, não é verdade? Uma outra forma interessante do iniciante aprender mais é usando uma versão da Bíblia com linguagem mais atual, como a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, ou a nova versão internacional, NVI. 2. A segunda dica é começar pelos evangelhos. Quem acabou de se converter precisa inicialmente conhecer mais sobre Jesus Cristo, e é nos evangelhos que terá essas informações. Então comece por Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Feita essa leitura, sempre recomendo que volte e leia novamente esses 5 livros. Certamente a visão dos fatos vai melhorar muito e trará ao iniciante uma visão mais aprofundada dos fatos ali narrados. 3. Depois de feitas essas 2 leituras desses primeiros 5 livros do Evangelho, creio ser interessante mergulhar um pouco nos livros de sabedoria da Bíblia. Após conhecermos mais de Jesus, precisamos aprender um pouco mais de sabedoria bíblica. Leia Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Após terminar, recomendo que volte e os leia novamente para fixar melhor as mensagens. Isso trará uma base muito boa para o iniciante, não só de conhecimento, mas também da prática da Palavra de Deus. 4. Lidos os 5 primeiros livros do Novo Testamento, depois os Salmos, Provérbios e Eclesiastes, aí creio ser um momento de encarar um plano de leitura bíblico de 1 ano, começando em Gênesis e passando por cada um dos livros da Bíblia. Para ler a Bíblia toda em 1 ano com tranquilidade, basta ler 4 capítulos por dia, que dá um total de 20 a 30 minutos diários. Pegue uma folha de papel em branco e marque a data e os capítulos que está lendo para você controlar sua evolução, mais ou menos assim. Dia 1 do 6, Gênesis 1 a 4. Dia 2 do 6, Gênesis 5 a 8 e assim por diante. Assim você fica animado com sua evolução. 5. Decorrido todos esses passos acima, com certeza já teremos um servo de Deus com cerca de quase 2 anos de leitura da Bíblia, ou seja, já está mais experiente e consegue entender melhor as passagens bíblicas. Minha recomendação agora é fazer leituras em blocos de livros. Por exemplo, estude os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel.
Depois pode estudar as cartas de Paulo, depois os profetas menores, os reis de Israel, etc. Esse estudo em blocos ajuda a entender melhor os blocos menores de livros num estudo mais focado e aprofundado. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se quiser entender mais sobre a Bíblia, baixe o e-book gratuito que está na descrição. Lá eu explico em detalhes o que você pode fazer para entender melhor a Bíblia e dou mais algumas super dicas. Que Deus te abençoe.